Roteiros e temperos. Oferecimento MB inconfundível. A cada inovação, uma revolução. No ano de 1756, houve um surto endêmico de varíola em Belém. Por isso, tiveram que fazer um cemitério num lugar afastado da cidade, chamado Largo da Campina. Depois do surto, quando o cemitério foi desativado, o governo da província construiu um grande armazém de munição e pólvora. Por isso, o local passou a ser conhecido como Largo da Pólvora. Um século mais tarde, na transição da monarquia para a república, recebeu seu nome definitivo: Praça da República. E foi aqui que foi construída a primeira grande casa de espetáculos da Amazônia, o Teatro da Paz. Inaugurada em 1878, em pleno ciclo da borracha, um período de grande riqueza econômica e cultural no norte do Brasil, inspirado no projeto arquitetônico do Teatro Scala de Milão. O roteiro deste episódio é aqui no Teatro da Paz. O estilo neoclássico da fachada do Teatro da Paz é uma obra de arte, mas é quando a gente entra e se depara com esse ecletismo, com essa riqueza de detalhes em sua ornamentação, dezenas de obras de arte, é que ficamos realmente impactados por esta construção. Ao meu lado, Daniel Araújo, diretor do Teatro da Paz. Daniel, muito obrigado em primeiro lugar por nos receber aqui. Eu que agradeço, Paulo. É um prazer ir dentro dessa casa, né? Nesse templo da arte e da cultura, é melhor ainda, né? É verdade, o Teatro da Paz representa tudo isso. E, inclusive, Daniel, ele é um dos teatros monumentos do Brasil. Só que o detalhe é que o Teatro da Paz não é apenas um monumento ou um museu. Ele é um teatro que efetivamente funciona com espetáculos, apresentações artísticas, musicais o tempo todo, não é? Sim. Além dele ser o primeiro teatro monumento do norte do país e o primeiro teatro de ópera do norte do país, ele é um dos 5 teatros monumento, primeiros teatros monumento que foram corrigidos no Brasil. E uma característica interessante é que ele não deixou as suas atividades desde a inauguração. Na verdade, desde 1878, ele só se fechou, só teve períodos em que ele ficou fechado só para reforma. Mas ele permaneceu em atividade. Isso é uma característica única também no país. Daniel, mas uma das coisas mais interessantes que vocês têm aqui é que nesse projeto que vocês desenvolvem, dos espetáculos e das apresentações artísticas, é o caráter educativo. Sim, nós temos um projeto que são os concertos didáticos que acontecem periodicamente e a gente convida as escolas públicas municipais e estaduais e eventualmente também escolas particulares para virem aqui até o Teatro da Paz. Então são manhãs e tardes em que eles têm a oportunidade de assistir os nossos corpos artísticos, que são a Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz e a Amazônia Jazz Band. Então a gente coloca os músicos no palco, músicos de primeira qualidade, tocando um repertório também de primeira qualidade, e as pessoas, muitas vezes, as crianças jovens, têm essa experiência não só de entrar pela primeira vez no Teatro da Paz, como também de assistir a um concerto de uma orquestra ou de uma jazz band. E isso também marca a personalidade, marca uma experiência como essa para uma criança que entrar pela primeira vez no Teatro da Paz e assiste a um espetáculo de uma orquestra sinfônica ou de uma Amazônia Jazz Band, isso ela guarda para o resto da vida. Com certeza, gera memórias afetivas. Eu, por exemplo, Daniel, sou apaixonado pelo Teatro da Paz. Eu sou apaixonado desde sempre e cada vez que eu venho aqui eu percebo detalhes diferentes. São pequenas coisas, assim, como é que eu nunca prestei atenção nisso? Eu acho incrível. Vocês têm uma visita guiada aqui, não é, para o público? Temos, as visitas guiadas acontecem de terça, na verdade, a segunda-feira é o único dia que não tem visita guiada. Acontece de terça a domingo. Então, basta você chegar, as visitas saem de hora em hora, nos finais de semana pela manhã. Mas de terça a sexta-feira tem manhã e tarde. E aí você pode, com um dos nossos guias, conhecer a história do teatro, entrar nos espaços e se familiarizar com essa casa que é tão rica de história, tão rica de curiosidades. E também a gente costuma ter o mote que a gente precisa conhecer para preservar. E esse é um patrimônio de todos, é um patrimônio do povo. E o povo, quando vem aqui e conhece, também ajuda a gente a preservar. Claro, as pessoas precisam conhecer para poder se identificar com a própria história. Daniel, para quem tiver interesse em fazer a visita guiada, é só entrar no site, nas redes sociais, no Instagram do teatro, não é? Isso, o Teatro da Paz tem um Instagram, lembrando que sempre que for escrever Teatro da Paz é com TH. O Instagram é Teatro da Paz Oficial
O site é www.teatrodapaz.com.br e lá no site tem, numa das abas, você tem lá visitas guiadas e tem todas as informações necessárias para que você chegue aqui e faça uma visita agradável, tranquila. Vamos aproveitar, Daniel, que a gente está neste programa especial aqui do Teatro da Paz. Você poderia citar algumas coisas, algumas curiosidades, alguns aspectos, por exemplo, do hall de entrada, do corredor principal, das frisas, daqui do próprio salão central, do próprio foyer do teatro? Tem muita coisa a falar, mas a gente vai dar só um gostinho, que aí a pessoa que quiser saber mais, vem também na nossa visita guiada visitar. Logo no hall de entrada, quando você entra pela porta principal do teatro, tem uma barra de azul mais escuro no piso. Aquilo ali estava simbolizando como se você estivesse entrando, chegando numa nau, chegando com as esquadras que aportaram no Brasil, vindo do mar. E logo depois de você entra, tem umas sinuosas, o mosaico que é feito no chão tem umas sinuosas mais claras, que é como se você estivesse ali num riacho, estivesse nos nossos rios, nos nossos igarapés. E lá você já vê 3 Vitórias Régias estilizadas. E em cada Vitória Régia também tem 4 imagens do Muiractã, que é esse sapinho, que é um símbolo, né, de prosperidade, esse talismã amazônico. Então você de cara já entra no teatro e já vai vendo essas curiosidades. E há um mosaico de pedras portuguesas que foram montadas com o óleo da gurijuba, é isso? O óleo da gurijuba, montadas uma a uma, não foram placas. Ali é um trabalho minucioso que monta uma a uma. E a cola que foi usada para colocar ali, para grudar aquelas pedras, foi justamente o óleo da gurijuba. Como lá na Europa usava-se um óleo que vinha da baleia e nós não tínhamos aqui, eles improvisaram e conseguiram descobrir que um peixe amazônico, a gurijuba, produzia um óleo semelhante. Você está falando do piso, mas não é só isso. Tem uma escadaria de mármore italiano, tem estátuas, tem bustos, tem um lustre de cristal francês. É muito bonito esse hall de entrada. Isso a gente só está falando do hall de entrada. Essas estátuas a que você se referiu têm uma curiosidade. Elas são inspiradas, obviamente, como toda arquitetura, em arquitetura europeia. Essas estátuas lá talvez estivessem com os bustos cobertos, mas toda a concepção arquitetônica do teatro é para mostrar a fusão dessa cultura europeia com a cultura brasileira e amazônica, mais especificamente. Essas estátuas, as estátuas estão com os seios à mostra. Então, é para mostrar essa fusão. Ok, é uma estátua que tem os padrões europeus, mas também mostra um pouco da nossa Índia amazônica, que anda com os seios sem estar coberto, né? Então, isso já é uma característica ali. Você subindo logo a escada também tem outra característica interessante. Tem 2 cariátides, que são aquelas estátuas que ficam como se estivesse sustentando colunas. Tem 2 cariátides ali logo na escada principal. E mais uma vez tem essa fusão de culturas, porque elas têm um colar indígena. Quando você tiver a oportunidade, você que está ouvindo a gente, tiver a oportunidade de ver o teatro, observe, essas 2 cariátides, ela tem um colar indígena e também estão com seios à mostra. É a fusão dessa cultura europeia com a cultura amazônica. E aí entra aqui na sala de espetáculos e vai entrar pelas portas laterais, porque a porta central agora é um espelho, né? Desde muito tempo, o teatro passou por uma reforma. Em 1905, quando o governador era Augusto Montenegro, foi colocado um espelho fechando a porta que era a porta central, que ia para a varanda, que fica ali atrás, onde a gente está. E aí, o que aconteceu? Isso melhorou a acústica e ganhou-se mais alguns espaços, alguns assentos, porque essa parte foi fechada com um espelho francês, que também tem como descobrir na visita guiada como é que você faz para saber se o espelho é francês, mas você tem que fazer a visita guiada para saber isso. E aqui no salão central do teatro, nós temos essa pintura do Domênico de Ângelis, maravilhosa aqui, que tem uma representação meio mitológica, não é? Exatamente. Como eu falava há pouco, desde o momento da entrada do teatro, tenta-se mostrar com a decoração, com a arquitetura, essa fusão de culturas, a cultura europeia e a cultura amazônica. Aqui na pintura do Domênico de Ângelis também. Aqui em cima, logo aqui em cima de nós, muito próximo do palco, na direção do palco, tem o deus Apolo, o deus da mitologia grega, que ele vem numa carruagem. E no outro extremo, no outro lado, tem a deusa Diana, que é a deusa da caça. E lá ela está com indígenas num ambiente de floresta. Então, o que está sendo mostrado aqui? Que é essa cultura europeia vindo ao encontro da cultura amazônica. São tantos detalhes, né? As próprias cadeiras, elas não são estofadas a um método mais moderno, mais confortável. Elas preservam a originalidade, a autenticidade. Madeira com palhinha. Por sorte da nossa população e de nós todos que frequentamos o teatro, foi uma característica que foi mantida, porque tem um impacto na acústica do teatro. Quando o teatro troca as palhas por estofado, por veludo,
o som bate e abafa. Isso, o fato de nós termos ainda as cadeiras originais e com palhas que são, obviamente, passam por manutenção, mas são mantidas com palhinhas, a gente preserva a questão acústica, que o som pode atravessar essas cadeiras que, obviamente, estiverem desocupadas nos dias, mas o som não é impactado, o som não fica abafado pelo veludo. Então, o Teatro da Paz, com isso, é aclamado como uma das melhores acústicas do país. Todos os cantores, todos os artistas que vêm aqui, eles falam espantados, nossa, que acústica, que coisa maravilhosa. E quem está ali sentado, mesmo no paraíso, ouve perfeitamente tudo que tem aqui no palco. Ou seja, já foi construído dentro de parâmetros estéticos, funcionais e práticos, né? Essa questão da acústica que já foi levada em consideração desde o início do seu projeto, não é? Exatamente. Inclusive, a porta que eu falava que foi retirada, a porta de entrada, foi também para facilitar essa acústica, que o som percorresse nessa elipse, que o som percorresse nesse sistema de ferradura, que é o teatro italiano, que o som pudesse se propagar ali com mais qualidade. Então, é incrível passar por uma experiência de ouvir uma orquestra aqui, por exemplo, ou ouvir uma ópera, que você ouve um cantor que está cantando ali atrás, fazer um pianíssimo e você ouve lá em cima. É incrível a acústica. Realmente é tudo incrível aqui no Teatro da Paz. Verdade. Inclusive hoje está acontecendo, não sei se o som está chegando aqui para a gente, mas está acontecendo nesse exato momento, a reabertura do foyer como um local de música de câmara. Olha que legal. Agora tem um palco, tem um piano e a gente iniciou hoje. Vocês vão ter a sorte de ver lá, depois a gente pode voltar para esse bate-papo, mas vocês vão ter a sorte de ver, ter o privilégio de ver os músicos da Orquestra Sinfônica fazendo uma formação de câmara, apresentando, dando início a essa série de câmara que vai acontecer no foyer, que é o Salão Nobre do Teatro da Paz, 2 segundas-feiras por mês. Então a gente pode ir lá dar uma olhada e depois volta aqui para fazer a entrevista? Perfeito, que honra, que privilégio. Vamos lá? Daniel, não tem quem não goste do café aqui do Teatro da Paz. Eles servem delícias, são coisas maravilhosas. Só que quando tem o recital aqui no foyer, no Salão Nobre do Teatro da Paz, o café não funciona. Ele não funciona lá embaixo. Mas quem vier assistir os recitais de música de câmara vai poder degustar as mesmas delícias lá de baixo, aqui em cima no nosso Café Terrace, que vai abrir todas as vezes que nós tivermos um concerto de câmara. Então, pode chegar um pouquinho antes e já degustar ou degustar após o concerto. Vamos colocar um pouco de tempero no nosso roteiro. Venha cá, eu trouxe o seguinte, pedi já, Daniel, uma famosa coxinha, que eu sei que você gosta. Sim. E uma unha de caranguejo. Nós vamos experimentar aqui. Quem provar a coxinha e a unha aqui do Café Terrace ou do Café da Paz vai adorar. Paulo, eu já comi, sou suspeito. Agora eu quero que você prove para me dizer que Olha, você acha. quentinha, me parece ser uma das maiores delícias que temos aqui em Belém. Vocês não estão entendendo. É muito bom. Muito bom. Aprovou? Maravilha. Aprovou? Super aprovado, Daniel. É um prazer inenarrável, um prazer enorme receber aqui Roteiros e Temperos com meu querido Paulo Roque. É uma honra para o Teatro da Paz receber vocês e vocês que estão assistindo, venham degustar o que a gente está degustando também, né, Paulo? Que delícia. Eu e o Daniel vamos ficar comendo estas delícias aqui no Teatro da Paz, só que vocês podem continuar acompanhando o conteúdo exclusivo em nosso Instagram, MB_Capital. Assistir outros episódios que também estão disponíveis em nosso canal do YouTube. Siga, curta, comente e compartilhe. MB
apresentou Roteiros e Temperos, uma jornada gastronômica cheia de histórias e descobertas.